Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, bom dia, eu sou o Lauro e este é o nosso 8º capítulo de uma série de muitos milhares sobre a história do litoral norte do Rio Grande do Sul. O capítulo 8 trata do início de Torres, como que surgiu Torres. Torres, hoje, a mais bela praia gaúcha, tem os seus bons historiadores, e que bom isso, né? Quem quiser saber sobre a história de Torres, procura aí os livros do Nelson Adams Filho, Diderot Carlos Lopes, esses os mais recentes. Eu particularmente gosto muito do professor doutor Rui Rubens Ruschel, que já é falecido. Eu gosto muito desse tijolão aqui. Então, que bom que os torrenses têm esse gosto pela sua história. Talvez desses municípios do litoral norte gaúcho, onde existe um maior carinho, um maior respeito pela sua história, talvez seja Torres, né? Então, esses historiadores concordariam comigo, né, se eu dissesse que esse quinquênio 1820-1825 é um quinquênio decisivo, não só para a história de Torres, mas como para a história do litoral norte, né? O que havia no litoral norte antes de 1820? Em termos de economia, por exemplo. Existia a criação de gado nessas estâncias, uma pecuária muito tímida, se é que se pode chamar de pecuária. Já havia umas razões, né, porque dessa quase insignificância da criação de gado no litoral norte. Já vimos as razões. E a agricultura se dava na encosta da serra até 1820. A agricultura se dava entre a Lagoa dos Barros e o Morro Alto, uma extensão aí de uns 30 e poucos quilômetros. E até 1820 não havia ainda o uso das várzeas desses grandes rios, como Maquiné, como o Rio Cardoso, como o Rio Três Forquilhas, como o Rio Mampituba. A economia de Conceição do Arroio a agricultura se limitava nesta faixa que eu falei, uns 30 e poucos quilômetros entre a Lagoa dos Barros e o Morro Alto. O que havia além disso? Havia um posto policial lá no extremo norte da freguesia, na divisa com Santa Catarina. Havia lá um posto policial e havia uma guarda. O posto policial se chamava Registro, que é onde se fiscalizava as mercadorias e as pessoas em trânsito. E facilitava também a travessia do rio, né? Essa guarda antigamente era em Tramandaí, mas ainda no século XVIII foi transferida para Torres,
para a região das Torres, como se chamava. Existia essa guarda, em 1820, existia um sargento com 3 soldados. E um pouco ao sul de Torres, uns 9, 10 quilômetros ao sul de Torres, havia uma comunidade ali, que já vimos também aqui, aquela comunidade que pediu para o bispo a ereção de uma capela. Essa comunidade era a comunidade da Itapeva. Eram umas quase 500 pessoas que viviam ali entre a praia de Itapeva e o que nós entendemos hoje como a praia de Itapeva e a comunidade de São Brás, ali na BR-101, na margem norte da Lagoa da Itapeva. Ali tinha uma comunidade que vivia por ali mesmo, né? E ela não tinha, assim, do ponto de vista econômico, uma importância muito grande, não. Teria depois, mas por enquanto, antes de 1820, ainda não tinha, né? Então, por que a importância, então, desse quinquênio? Bom, aqui a gente sempre insere a história do litoral norte com os conflitos no Prata e com as decisões lá na Europa, né? Sempre quando eu falo em Europa, eu rio porque, a princípio, a gente pergunta o que tem a ver o litoral norte com a Europa, e eu sempre digo que tem tudo a ver, né? Lá na Europa, em 1818, circulou por lá um boato que a Espanha estava preparando uma esquadra poderosa. E essa esquadra seria mandada aqui para a região do Prata, para tentar barrar um processo de independência que já havia começado. Já vimos aqui que a Argentina declarou a sua independência em 1810, 1811 foi o Paraguai, 1818 foi o Chile, e depois seria uma avalanche, né? Irreversível. Mas lá em 1818, talvez a Espanha pensasse, né, ser possível estancar, né, um processo que já estava em andamento, que era o surgimento dessas nações sul-americanas que nós temos hoje aqui, né? E Portugal, nós éramos ainda em 1820 uma colônia de Portugal, e Portugal ordena os governadores das capitanias que providenciem por sua conta a sua defesa diante de um possível ataque da Espanha, aqui no sul, eu falo. O governador aqui da capitania do Rio Grande do Sul reforçou as defesas do nosso único porto, o Porto de Torres, e também se desconfiou que essa esquadra poderia estacionar ali nos portos de Santa Catarina e descer por terra, né? Até porque o Rio Grande do Sul havia sido tomado da Espanha há pouco tempo, na Mão Grande, né? E se pensar que a Espanha pudesse atracar, a esquadra pudesse atracar nos portos de Santa Catarina, era uma hipótese, né? Possível, por que não, né? Então, o governador do Rio Grande do Sul, na época, o Conde da Figueira, né, o Marechal José de Castelo Branco e Souza, mais conhecido como Conde da Figueira, mandou para o local de entrada da nossa província, que era a região de Torres, um ponto estratégico ali, mandou para lá um major de artilharia, um cara experiente, chamado Francisco de Paula Soares. E a função dele seria, então, montar alguns projetos defensivos ali, em Torres. Só que o tal desembarque e a vinda dessa esquadra da Espanha não se confirmou, né? Ficou só no boato. E o Soares era um cara... O Paulo Soares era um cara muito inteligente, muito dinâmico, né? Ele era um paulista, mas ele gostava muito do Rio Grande do Sul, ou tinha planos de ficar por aqui, né? E convenceu o governador a montar
um reduto defensivo permanente lá. Não era possível que sempre quando houvesse uma ameaça, houvesse uma correria em direção a Torres. Ele convenceu o governador do seguinte: vamos montar aqui em Torres um esquema defensivo aqui, permanente. Né? Mais do que isso ainda. Mais do que isso. Vamos atrair moradores para cá, vamos dinamizar socialmente e economicamente também essa região. Essa ideia se dava, partia de uma preocupação militar. No litoral norte, ele tinha tudo a ver com as guerras que aconteciam aqui na região do Prata, por ser um território de trânsito. Então, assim, segundo Paulo Soares, havia necessidade, e ele tinha razão, né? Se a gente pensar do ponto de vista militar, havia necessidade da produção de alimentos e a agricultura se faz com famílias extensas, além dos escravos, obviamente. E essas famílias extensas geram jovens para a guerra. Né? É um pensamento meio macabro, assim, mas era assim que se pensava, né? Essas famílias vão gerar alimentos para os militares e vão gerar ainda soldados. Né? E o governador achou boa essa ideia, e ele, em 1820, o ano de 1820 também é um ano assim, muito decisivo. No ano de 1820, o Paulo Soares começa 2 obras importantíssimas, então, em Torres. Né? Ali em Torres. Ali onde seria depois a cidade de Torres. Começa, então, aquilo que era militar mesmo, né? As bases para os canhões, principalmente, né? E começou também, nesse ano de 1820, a construção de uma capela. Isso era muito importante para a atração de moradores. Já falamos aqui da importância, né, de uma capela enquanto, além da sua importância do ponto de vista espiritual, religioso, ainda a importância de uma capela ainda no sentido assim de único ponto de convergência nessas comunidades rurais. Pelo menos na missa do domingo as pessoas se reúnem, né, e travam esses contatos. Né? Eu até brinquei no outro capítulo que é onde os moços conhecem as moças, onde as moças conhecem os moços, e onde os homens fazem negócio. E não é exagero, era mais ou menos assim mesmo no mundo rural. Né? Então, o Paulo Soares vai contar para a ereção dessas 2 obras, a militar e a capela, com mão de obra indígena, com mão de obra de guaranis, missioneiros que haviam sido presos na Batalha de Taquarembó, ainda naquele mesmo ano de 1820, em janeiro, mas eu vou falar sobre esses índios no próximo capítulo. Tá? E em 1822, também, ainda preocupado com a agricultura e ainda se pensando no povoamento, foram criadas no Rio Grande do Sul as tais de milícias sertanejas. A milícia sertaneja criada em Torres, ela faz parte de todo um projeto da capitania aqui, né? Não foi a única, né? Mas Torres foi contemplada, então, né, com a criação de uma milícia sertaneja. E quando o Paulo Soares agradece ao governador pela ideia da formação dessas milícias, ele bate nessa tecla, assim, que bom para a agricultura. Que bom para a agricultura. Porque se chamava sertão a mataria, a serra, onde vivem pessoas fora do controle do Estado, das leis, onde estão os índios selvagens. No caso de Torres, ali os índios Choclen,
aonde o sertão é onde está os quilombolas, o sertão é onde está muitos foragidos da justiça, muitos bandidos comuns, muitos desertores, principalmente. Então, esses habitantes da floresta, aí, habitantes do sertão, eles interferiam no rendimento da agricultura, sim. Né? Já se falou aqui que Mata Atlântica ela não tem assim um recurso de sobrevivência garantido além do palmito. E eles expropriavam as lavouras. Então, assim, quando se cria milícia sertaneja, o Soares, assim, de imediato diz que bom para a agricultura. Né? Os agricultores só viriam para o litoral norte para se estabelecer na região com uma certa garantia de segurança. E essa segurança quem prometia para os agricultores, para as famílias interessadas em se estabelecer aqui, eram as milícias sertanejas. Né? E quando houve a independência do Brasil, em setembro daquele ano, de 1822, aquilo que já havia, aquelas obras que já haviam sido feitas em Torres, as obras militares, já foram suficientes para que o local fosse elevado ao status de presídio. A partir de 1822, então, se tem um presídio das Torres. Né? E presídio não era para reter presos, mas era como se chamava essas fortificações de fronteira, essas fortificações em pontos estratégicos. Né? Então, a partir de 1822, nós já temos, então, um presídio. E ainda em relação à independência do Brasil, é o seguinte, se costuma dizer que foi um arranjo, né, entre as elites brasileiras, com o apoio da Inglaterra, etc., e que não houve, que o Brasil foi o único país onde não houve luta pela independência. Não teve uma guerra de independência. Houve sim muitos atritos aqui, muitos confrontos no Brasil. Por exemplo, províncias como Bahia, Pará, Maranhão, Piauí, e na Cisplatina, o Uruguai, em 1822, era então uma província brasileira. Era uma das províncias brasileiras, era a Cisplatina, Uruguai. E nessas províncias, onde houve certo atrito militar, inclusive, eram as províncias que tinham forças portuguesas estacionadas. Na Bahia tinha forças portuguesas, no Maranhão, no Piauí, em Montevidéu. Né? E essas forças militares portuguesas sediadas aqui é que ofereceram uma resistência ao projeto de independência do Brasil. Ou seja, o Brasil teve que interferir no Uruguai contra essas forças portuguesas ali sediadas, que estavam imaginando ser possível se opor à independência do Brasil. Né? O Brasil não tinha um exército nacional, o Brasil teve que formar às pressas um exército nacional. E sim, porque a nação, nós não éramos uma nação, né? E nós éramos uma colônia, e com oficiais estrangeiros, principalmente alemães e franceses, e intervém então no Uruguai, e essa intervenção tem a ver com o litoral norte aqui, por causa desse deslocamento de tropas, né? Mas assim foi fácil, né, para esse jovem exército brasileiro sufocar essas rebeliões aí localizadas, né, regionais. O caso pior foi o da Bahia. E em 1824, ou seja,
2 anos depois da independência do Brasil, houve, desta vez, né, houve então o boato de que haveria o envio de uma esquadra portuguesa para o Brasil na intenção de retomar a colônia brasileira. Os portugueses tentariam retomar o Brasil, a colônia do Brasil, 2 anos depois que o Dom Pedro I havia declarado a nossa independência. E, naturalmente, o governador da província do Rio Grande do Sul, o José Feliciano Fernandes Pinheiro, famoso Visconde de São Leopoldo, ele naturalmente mandou reforços para Torres. Né? E o litoral, né, como eu sempre digo, é sempre cruzado por tropas militares, por material de guerra em deslocamento, né? Se a guerra vai haver ou se não vai haver, já é o de menos, porque a possibilidade de uma guerra é uma coisa sempre presente. E eu sempre, quando eu falo isso, eu falo no impacto na economia, né? E o Visconde de São Leopoldo, o governador do Rio Grande do Sul, enviou lá para Torres, cruzou aqui todo o litoral norte, 8 carretas com material de guerra, um pesado material de guerra, muita munição, e com destaque para 4 canhões pequenos, né? Mais 4 canhões. Também nessa ocasião, o governador mandou 16 presos condenados pela justiça para trabalhar em obras públicas. Né? Isso que a gente chama hoje de serviços comunitários, né? Naquela época era muito comum se usar presos para as obras públicas. Mandou também um médico, na época eles chamavam um cirurgião, e mandou também mais 30 soldados guaranis, soldados profissionais, soldados indígenas, guaranis profissionais, que eu vou falar deles, inclusive, no próximo capítulo. Tá? Esse reforço que Torres recebeu em 1824 o elevou à condição de baluarte piranga. Né? Numa linguagem militar, um baluarte seria assim, mais importante que um presídio. Né? Então, nós temos o baluarte piranga em 1824. E em 1824, também houve a conclusão das obras da capela. Né? Isso era uma coisa muito boa. Né? Só que essa capela de Torres, capela dedicada a São Domingos, é uma capela, não é uma capela qualquer, é uma capela curada. Uma capela curada, ela tem um padre, é o cura, por isso capela curada. No caso de Torres, era um capelão, né, por ser um estabelecimento militar, e ele era considerado um padre adjunto. Né? Ele não tem os livros próprios de assentamento, de nascimento, casamento e óbitos, porque uma capela não é uma igreja matriz. Né? E diga-se de passagem, a Capela de Torres é a primeira capela filiada à matriz de Conceição do Arroio, que apesar de ser matriz, não tinha filiais. Né? Ela já surgiu como matriz sem filiais. Então, essa capela que se inaugura em 1824 é a primeira capela filiada à matriz. O padre anotava lá os seus batizados e depois passava limpo no livro aqui de Conceição do Arroio. Né? E no ano seguinte, no ano de 1825, aconteceu uma coisa, aconteceu a inauguração de uma obra importantíssima também. Né? O Paulo Soares, o administrador da comunidade de Torres, acreditava que era necessário, estava passando da hora do litoral norte ter um contato com os campos de cima da serra, uma via de comunicação. Né? Até 1820,
Eu falei que a zona agrícola se estendia da Lagoa dos Barros ao Morro Alto, e a única forma de exportar daqui aquilo que de mais importante produzia aqui, que era a cachaça, a exportação se dava por carreta. Então, esta via que se inaugura em 1825 é uma estrada que segue, a estrada ainda existe, segue pela margem direita do rio Mampituba, pela planície, é um lugar plano, tem mais ou menos até ali a cidade catarinense de Praia Grande, e a partir dali, sim, ela começa a subir a Serra do Faxinal, para sair lá em Cambará do Sul, os campos de cima da serra. E foi uma obra assim muito, muito desejada e muito comemorada na ocasião da sua inauguração. Na verdade, o trecho que subia a serra, que é o pior, né, se deu sobre uma antiga trilha indígena. Todos esses caminhos da planície para o Planalto, do Planalto para a planície, se davam sobre traçados de trilhas indígenas antigas. E Paulo Soares ficou muito feliz, assim, ele falava que agora nós vamos... O pessoal que morava no Planalto eram chamados de serranos. Agora o contato com os serranos estava estabelecida. E eu acrescento o seguinte, né? Então, a partir de agora, a exportação da cachaça que a gente produzia já tem uma segunda via de exportação. Pode-se levar cachaça a partir de agora para o Planalto através das mulas. Esse caminho é um caminho para mula. É uma trilha de mulas cargueiras. Não se trata de estrada para carreta ainda. Então, se faziam aqueles comboios de mula e a cachaça era transportada em barris um pouco mais alongados, né, mais compridos, e os outros subprodutos também da cana-de-açúcar. Né? A agricultura de Torres começa baseada também principalmente na cana-de-açúcar e na produção de farinha de guerra, farinha de mandioca, né? Então, num censo que o próprio Paulo Soares faz em 1825, segundo ele, já havia 1.132 pessoas ali, morando ali. 1.132 pessoas, sendo que 22% eram escravos já. Já era uma sociedade escravista. Já surge, dependendo da mão de obra escrava. Nós vamos falar isso aí adiante, né? O que eu chamo de mão de obra familiar escravista, mas nós vamos falar em capítulos posteriores aí. O fato é que no ano de 1825, além desse censo aí demográfico, houve um censo econômico também, e nós já temos em Torres, em 1825, 26 engenhos de açúcar que produziram nesse ano de 1825 296 pipas de cachaça e mais de 100 toneladas de farinha de mandioca em 29 atafonas. Olha que transformação extraordinária para o extremo norte do distrito de Conceição do Arroio, né, que foram esses 5 anos. Eu falei distrito de Conceição do Arroio, porque agora nós já pertencemos a algum município, ao município de Santo Antônio da Patrulha. Do ponto de vista religioso, eu posso dizer assim, a paróquia de Conceição do Arroio, ainda se usava freguesia de Conceição do Arroio, o termo freguesia, no sentido assim geográfico, mas agora a gente pode falar também em distrito. Distrito de Conceição do Arroio, do município de Santo Antônio da Patrulha. Todo o litoral norte era um distrito de Conceição do Arroio, né? Só que estava indo tudo muito bem a princípio, né? Esses 5 anos aí foram 5 anos muito proveitosos, de muito dinamismo, né? Só que nesse mesmo ano de 1825 acontece uma coisa muito ruim, muito lamentável.
No ano de 1825, o Uruguai decretou sua independência, e a Guerra de Independência do Uruguai, a chamada Guerra da Cisplatina, vai se estender de 1825 a 1828. Né? Então, a partir de 1825, nós temos uma guerra, né, aqui no Prata, a Guerra da Independência do Uruguai. E aconteceu aqui em Conceição do Arroio um fato assim muito lamentável, né? Na festa do Divino daquele ano, houve um ato de recrutamento forçado. Agentes do Exército, em parceria com a Companhia de Ordenanças aqui e com a ajuda das pessoas mais importantes aqui do lugar, houve esse fato lamentável, assim, uma festa atrai muita gente, principalmente a juventude, né? Então, sabendo-se que na festa haveria uma concentração de jovens, houve esse recrutamento forçado, né? Esses agentes escondidos saltaram sobre a juventude para levar para a guerra, para morrer pelo rei de Portugal lá no Uruguai. E esse fato aí, o administrador de Torres, Francisco de Paula Soares, reclamou para o governador, dizendo assim, numa atitude como essa aí, para recrutar 10, 20 soldados aí, eu perco aqui a vinda de 100, 200 moradores, porque as pessoas não querem vir se estabelecer aqui, com medo do recrutamento. Na missa do domingo, inclusive, diz o Paulo Soares, só aparece agora mulheres, as crianças e os velhos, quer dizer, os homens adultos, né, já não aparecem para a missa no domingo com medo de que aconteça aqui o que aconteceu lá na sede da freguesia de Conceição do Arroio, né? Ato covarde, saltar sobre os jovens, agentes escondidos, né? E escondido na casa das famílias mais importantes. E essa situação era uma situação tão dramática que os moradores do município fizeram uma representação à Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores repassa esse documento para o governo do Estado. Os moradores de Santo Antônio da Patrulha, inclusive nós aqui, os moradores, de um modo geral, fazem uma representação que diz assim, olha, a gente reconhece que o Exército precisa recrutar esses jovens, a gente não é contra o recrutamento. Só que tem um detalhe, né? Isso nos causa aqui problemas dramáticos, como, principalmente, a começar pelo desfalque na lavoura dos braços, desfalque de braços na lavoura, vão levar os homens fortes, os homens jovens, saudáveis, né? Começa por eles desfalque na roça. Olha o impacto disso na economia, segundo o texto que os moradores elaboram para as autoridades. Além disso, existiam nessas matas, né, esses índios selvagens, os quilombolas, esses bandoleiros, e eles perguntam quem é que vai fazer a segurança das nossas comunidades se os homens estão ausentes. Quem é que vai nos proteger de possíveis ataques desses grupos que vivem na floresta, se os nossos homens estão ausentes? Né? E existia também a preocupação de que pudesse haver um levante de escravos, né? E era possível, né? Uma vez que os homens estavam ausentes, haviam sido, né, levados para a guerra. Então,
nós vamos parar aqui no ano de 1825. Mas, né, deu para ver que foram 5 anos, né, de um salto em todos os sentidos aqui no litoral norte, né? Com essa dinamização social e econômica da parte norte do litoral norte, né? Nós temos em seguida, em 1826, a vinda dos alemães. E antes da vinda dos alemães, da colonização alemã, nós tivemos também aqui no litoral norte uma estranha tentativa de colonização com índios guaranis, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo. Então, por hoje era isso, tá? Obrigado, hein? Olá, pessoal. Voltando, é muito comum nesses telejornais o jornalista dá a notícia e depois ele pede para retificar, né? Na Rede Globo é muito comum isso aí. Então, assim, ó, eu cometi 2 gafes. Primeiro, quando eu disse que o Conde da Figueira mandou reforços militares para o nosso único porto, é o Porto de Rio Grande. E como falava em Torres, eu disse Porto de Torres, mas Torres nunca teve porto, tá? Houve uma tentativa, mas nós vamos ver no futuro, mas o porto é o de Rio Grande. E a segunda gafe é o seguinte: quando eu disse que os jovens eram recrutados para morrer na guerra pelo rei de Portugal, isso se deu nas várias guerras até 1822, né? Em 1825 já nós não éramos mais colônia de Portugal, então os jovens eram recrutados para morrer na guerra, mas não mais pelo rei de Portugal, mas pelo rei do Brasil, pelo imperador do Brasil, Dom Pedro I, né? Tá, obrigado, desculpem.